E o Otero já deve ter falado com ele, né? O negócio aqui é diferente, né? Mesmo que o Otero tenha ficado tranquilo no protesto ali com o chicletão dele, eu acho que o Otero já sentiu um pouquinho do que é o Corinthians e acho que ele vai chegar aí com uma outra visão. E tem o nosso amigo Roger aí, se ele for atleticano, talvez ele já fique bravo comigo, me desculpe. Seja muito bem-vindo, Roger Dias, diretamente do Super Esportes, portal Super Esportes, lá de Minas Gerais. Enfim, a gente não poderia ter um especialista melhor aqui para falar de Casares, para dar um panorama, apresentar um pouco o jogador que pode ser um reforço, vale aqui frisar, né? Não é que está contratado, mas o Corinthians agora já conversa, já demonstrou sim ali nos bastidores do mercado da bola esse interesse pelo Casares. E por isso é uma discussão, então vamos tentar aprofundar aqui essa discussão. Eu já adianto que, para mim, eu acho interessante sim, o Corinthians não pode hoje se dar o luxo de contratar um jogador que seja um reforço, assim, um pacote completo, porque não tem dinheiro para isso e tal. Então, qualquer jogador que vier vai vir com um porém junto, né? O problema é quando esse porém é a falta de qualidade técnica. Aí é duríssimo, né? E isso, porque já começa errado a contratação, pelo amor de Deus. E isso tem acontecido bastante, inclusive, no Corinthians nos últimos tempos. Então, o Casares pode ser uma boa. E pergunto já para o Roger, seja bem-vindo, e perguntando assim, como que você recebeu essa informação hoje aí em Minas, como que essa informação chega aí do interesse do Corinthians pelo Casares. Boa noite, Lucas, boa noite, André, boa noite, Bia. A informação foi muito recebida com um certo espanto pela diretoria do Atlético, a própria diretoria do Atlético, e pelos próprios jornalistas aqui que cobram o dia a dia do Atlético, porque o Casares, até certo ponto, ele estava fora dos planos do Atlético, né? Ou seja, a diretoria queria muito bem arrumar um negócio para ele para não dar tanto prejuízo que já teve, né? E em certos momentos, o não rendimento do Casares, né? Eu acredito que o Corinthians está buscando esse jogador para atuar no meio de campo, atuar centralizado, que faz falta o elenco atual, mas é preciso muito bem avaliar a questão do Casares, a questão extracampo dele, a questão de rendimento dele, a questão de comprometimento dele para com o time, né? Porque ele ficou devendo muito em 4 anos e meio do Atlético. Ele atuou muito, atuações muito oscilantes nesse período e é preciso muito bem avaliar. Agora, eu estava acompanhando a discussão de vocês, é preciso muito bem mensurar essa questão das diretorias. Aqui o Atlético deu muitas oportunidades para o Casares, contratou psicólogo, deixou concentrado na Cidade do Galo, fez certas terapias com ele e não deu certo. O Casares não conseguiu render o esperado, aquelas atuações regulares que toda a torcida espera. E o Casares realmente é um craque de bola. Ele daria certo em qualquer time do mundo se realmente tivesse comprometimento. A diretoria do Atlético não conseguiu dar esse comprometimento, não conseguiu levá-lo a ter certos comprometimentos com o time. Ele até falando de esse jogar em qualquer time do mundo, ele mesmo falou, né? Se ele fosse regular, se ele conseguisse ser regular, ele jogaria no Real Madrid, né? Jogar no Real Madrid, o Luan, que era meio atacante, que hoje está no futebol japonês, falaria que ele era um jogador tipo Felipe Coutinho, né? Que de tanta técnica que ele tem, de tanto qualidade que ele tem, que ele jogaria em qualquer time do mundo, inclusive no Liverpool, que era campeão mundial até o ano passado. Nesses termos técnicos, táticos, enfim, na parte de campo, quais as vantagens assim que você apontaria, a principal vantagem que se apresentaria para a torcida do Corinthians nessa possibilidade de reforço? E por outro lado, apesar dele ser muito bom de bola, as deficiências que você aí pela cobertura do Atlético Mineiro já observou do Casares? Eu vejo que o Casares adaptaria qualquer esquema tático. Esses esquemas 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-2, o Casares é perfeito. Ele conseguiria fazer muito bem a função daquele 10 clássico, né, que é a função que está faltando no futebol brasileiro. O próprio Atlético Mineiro está procurando esse jogador. O Sampaoli, até pouco tempo atrás, estava buscando o Thiago Neves, né, que era um jogador que foi amplamente
recusado pela torcida. Esse jogador falta no futebol brasileiro. E o Casares cumpriria muito bem esse papel do time do Corinthians, desde que se mantivesse concentrado nos objetivos, né? Aí depende muito bem no trabalho na parte de fora do campo, né? No trabalho extra-campo, do que dentro do campo mesmo. Ele rendeu muito bem com vários treinadores do Atlético, só que ele tinha lampejos, né? Ele tinha vários momentos que ele caía de rendimento, ia para a reserva, a torcida pedia a volta dele no time, ele ia lá, jogava muito bem e depois sumia de novo. Né? Esse é o problema dele. Agora, por exemplo, a desvantagem que ele tem é a questão de não se concentrar da forma correta. Esse é o principal problema dele. Ele se abala muito bem com as críticas, às vezes. Muitas vezes, quando ele estava em má fase, a questão extracampo dele foi muito mal administrada por ele. Ele simplesmente não conseguia administrar da forma correta, de certa forma, dando bronca na imprensa, dando bronca na torcida, né? Falando que as críticas não eram justas. Isso, de certa forma, atrapalhou muito o desempenho dele no Atlético Mineiro. Eu queria perguntar, porque assim, a gente sabe que depende também muito do jogador, como você já falou, que se ele realmente fizesse a parte dele, que ele renderia muito mais em qualquer clube, mas como você, que cobre aí, que faz a parte jornalística em Minas, acha que a diretoria do Corinthians poderia ajudar, fazer o que a diretoria do Atlético não fez, para que ajudasse a melhorar a situação do Casares? Falando em tom até de brincadeira, assim, que eu acho que a diretoria do Corinthians deveria prendê-lo em casa mesmo, porque é bem difícil de segurar o Casares. O Casares, até pouco tempo atrás, ele foi multado em plena pandemia por ter feito uma festa no condomínio de luxo, lá em Santa Luzia. Foi multado em R$130 mil por furar a quarentena. Depois apareceu numa pelada com o próprio Otero jogando, né? Postaram fotos, vazaram fotos na internet, né? Isso foi um problema. Agora, realmente é uma pergunta muito difícil que você fez, Bia, em relação à questão de segurar o Casares, né? Porque tem que ser feito um trabalho muito sério e psicológico. O Casares teve problemas muito fortes no Equador, na infância, que até hoje, por exemplo, interferem no desempenho dele a campo. A mãe dele, por exemplo, não vem ao Brasil porque tem medo de avião, ou então porque não conhece direito, né? E deixa ele aqui sozinho, desamparado, né? O pai dele, me parece que ele não conhece ou não conheceu. Essa vida extracampo dele é muito forte. O diretor do Corinthians tem que conversar sério com o empresário dele, com o procurador dele e com ele próprio, né? Você está afim de jogar no Corinthians? Se eu estou. Se ele está afim de jogar no Corinthians, tem que ter o comprometimento que a torcida espera. Até porque, eu até acompanhei a discussão de vocês, São Paulo é outra coisa. A torcida do Corinthians cobra muito jogadores. A torcida do Atlético é até um pouco mais paciente com certos atletas que não se dão bem. Haja vista que aqui já tiveram Ronaldinho e Jô. E a torcida do Atlético idolatra ambos até hoje. O Casares não teve essa relação afetiva com a torcida. Você falou, e aí, assim, eu imagino que seja pela questão extracampo, mas se tiver mais algum outro motivo, ou se for realmente a questão extracampo, e aí realmente parece que é muito grave essa questão extracampo, o porquê do Sampaoli realmente não querer aproveitá-lo, porque você fala que ele faria essa função de 10 que o Sampaoli foi buscar, né, tentar buscar no Thiago Neves, e é uma posição que para o Corinthians também cairia como uma luva. O Corinthians não tem um camisa 10, literalmente. No cenário do Casares realmente chegando, é bem provável que o Casares assuma a camisa 10 nesse cenário. Então, eu queria entender o porquê do Sampaoli não ter nem tentado, assim, usá-lo. É a questão extra-campo mesmo? Tentou o Thiago Neves, né, que não tem um extra-campo fácil. Exatamente. A questão é o seguinte, eu entendo que o Sampaoli gosta de jogadores comprometidos com o time, com o esquema tático. E quando chegou aqui, o treinador não é bobo, né? O treinador não é ingênuo. Ele, quando ele chega ao clube, ele já sabe exatamente o que
quais jogadores que ele pode contar, quais jogadores que ele não pode contar. E o Casares, infelizmente, fez essa fama dele ruim, tanto em questão de comprometimento nos treinos, nos jogos, essa questão extracampo. Isso, de certa forma, desiludiu o Sampaoli em termos de aproveitá-lo no time, porque em termos técnicos, o Casares é o melhor jogador técnico do Atlético até hoje, nos últimos anos. Mas essa questão de não aproveitá-lo no time, foi muito... dirigentes mesmo podem ter falado para ele, ó, o Casares é muito bom jogador, porém não consegue dar o máximo que ele pode render. Entende? Essa questão é que é o principal dificultador do Casares ter sido aproveitado pelo Sampaoli. No seu entendimento, também aí pela sua experiência de cobrir o Otero no Atlético, eles juntos, de novo, seria uma boa? Aí eu digo que seria uma boa pensando dentro de campo, né? Ou esse lado extra-campo é que tende a pesar mais, assim, é um potencial problema os dois juntos. Porque o Otero encaixou muito fácil no Corinthians, mas muito fácil mesmo, assim. Muita gente questionava, porque recebia as informações aí de Minas, de que, pô, ele é bom, mas não é tudo isso, é muito mais a bola parada, é um cara esforçado, corre e tal. E, cara, aqui ele hoje é o principal jogador do Corinthians. Não é exagero falar que ele é o craque do Corinthians no Brasileirão. Não é exagero mesmo, assim. Ontem a gente estava discutindo aqui no programa se ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada, né? O Corinthians não teve nenhum grande destaque na temporada. Aí, por conta do Paulista, a gente até citou que o Fagner e o Cássio um pouco acima. Mas no Brasileirão, o Otero é disparado, o principal jogador do Corinthians. E aí a gente fica imaginando os dois juntos, né? Se eles, assim, ajudariam. Se o Otero pode ser uma válvula, né, nesse sentido pro Casares, ou se juntos a tendência é aí destrambelhar de vez o extracampo, ou se esse assim, primeiro entendimento do Otero do que é o Corinthians e de como as coisas estão fluindo bem, podem ajudar, sabe? No sentido do Otero falar, as coisas estão dando certo aqui. Fica piano igual eu tô que vai dar bom. Você enxerga isso acontecendo, esses dois juntos de novo? Eu acredito que sim, sabe por quê? Quando ambos foram escalados juntos no Atlético, eles se deram bem na parte de campo mesmo. Ambos ajudaram um ao outro. Eu acredito que o melhor momento de ambos juntos foi no final de 2017. Eu até estava fazendo essa pesquisa aqui. Em 2017, o Otero literalmente comeu a bola no Atlético, fez gols decisivos que levaram o Atlético à pré-Libertadores no ano seguinte. E o Casares também rendeu muito nesse período. Eles se dão muito bem dentro de campo. Um consegue achar o outro, de certa forma, facilmente, né? Agora é o seguinte, eu sou muito fã do Otero. Até acho justas as suas observações a respeito que ele deu uma nova cara ao time do Corinthians. Vi várias partidas do Corinthians com o Otero em campo e ele realmente foi essa peça diferencial. Até acredito que até o Roger Machado, o treinador que hoje está desempregado, falava antigamente, o Otero é um ótimo jogador, um dos principais jogadores na questão de vitória pessoal pela ponta direita, ou pela ponta esquerda, né? Porque ele é um jogador que parte para cima. Até a gente tem visto poucos jogadores do futebol brasileiro que fazem isso, né? É um jogador que vai para cima do adversário, que luta muito bem, faz essa recomposição de forma correta, bate faltas, né? Nem se fala, né? E é o principal fundamento dele. E consegue também jogar nessa função que o Casares faz. Ele já fez alguns jogos no Atlético, fez alguns jogos bem nessa função de camisa 10 clássico. E eu acredito que ambos podem render bem. Agora, a questão do extracampo é que realmente complica, né? Se um ficar levando o outro para balada, não pode, né? Em São Paulo. Agora, em São Paulo tem muita balada para que ambos possam ir? Nossa. Ou se tem. A gente estava falando ontem no programa, falando sério, assim, sobre... Falando sério, não era sério, assim, mas o Vitor tava, não, traz, eu vou junto com o Epa Augusto e controla a fera ali e tal. Mas teria aqui... É que a gente até falou, não, numa situação de pandemia,
não estão acontecendo tanto desses rolês por aqui, né? As coisas estão fechadas e tal. Mas quem quer dá um jeito. E aparentemente o Casares é desses, né? Que quando quer, dá um jeito. Eu vou fazer uma última pergunta. Por que o Otero não foi aproveitado pelo Sampaoli? Pois é, eu até me pergunto por isso, porque eu acredito que o Otero, a gente não tem visto treinos ultimamente, né, do Sampaoli, ainda mais com a pandemia, mas os treinos do Sampaoli são muito fechados, né? Eu acredito que o Otero não gostou do Sampaoli nos treinos. Desculpe, o Sampaoli não gostou do Otero nos treinos. Isso dificultou muito o aproveitamento dele. Haja vista que o primeiro momento que o Sampaoli viu o Otero em campo foi aquele golaço do Clássico contra o Cruzeiro. Aquele golaço de longe. Entende? Ele viu o Otero dar a vitória ao Atlético no Clássico e no decorrer dos treinos não aproveitou. Eu acredito que não gostou. O Sampaoli realmente tem esses problemas, né? Ele não gostou de vários jogadores no Atlético, né? Ricardo Oliveira, de Santo, Zé Wellison e vários outros. O Sampaoli é um cara que tem problemas extra-campo também, né? Dá pra dizer assim, de certa forma. Ele causa uns problemas internos, assim, nos clubes onde ele passa. Isso parece que, assim, vou falar que é regra, ele tá no segundo clube aqui no Brasil, mas parece ser uma regra, a gente vendo agora a passagem dele aqui no futebol brasileiro. Se vocês tiverem Pode falar aí, Roger, desculpa. Não, porque já é uma rusga, né? Em relação à diretoria do Atlético, né? Porque ele disse, segundo informações de companheiros nossos aqui da imprensa de Minas, que ele deu um ultimato para a diretoria do Atlético. Se vocês não colocarem os salários em dia, eu vou sair no final do ano. Entende? Com todos os problemas de pandemia, ele pediu vários reforços, ele próprio já é um treinador caro, fica difícil, né? O clube render, o clube, de certa forma, concluir os compromissos financeiros e reforçar o time, né? Nesse período de pandemia que clubes deixam de arrecadar milhões, né? O São Paulo não daria muito certo no Corinthians, não, desse ponto de vista aí, viu? Exatamente. Tá complicada a situação aqui também. Bom, se vocês quiserem fazer alguma última pergunta aí pro Roger, senão eu já libero ele aqui. Então, ainda não, Roger. Eu queria saber se existe alguma informação, assim, se esses problemas extra-campo do Casares causaram alguma rachadura no elenco do Atlético, se os outros jogadores, como eles viam isso, como que era essa questão, assim, no vestiário mesmo, né? Porque isso acaba abalando os outros jogadores, acaba abalando comissão técnica. Então, como que isso era visto dentro do vestiário do Atlético? A questão dos problemas extra-campo do Casares, eu acredito que, pelo que eu acompanhei, o grupo gostava muito dele, gosta dele, né? Ele é um jogador divertido, um jogador muito bom de bola. Haja visto que vários jogadores do Atlético elogiam ele, tecnicamente falando, né? Eu acho que nessa questão, o Atlético soube administrar muito bem a relação do Casares com o restante do grupo, né? Porque isso é uma questão muito difícil, porque às vezes pode gerar atritos nos próprios jogadores, mas o Atlético, eu nunca fiquei sabendo de problema nenhum entre o Casares e o restante do grupo. Sempre os jogadores o trataram da forma correta, o consideraram útil para a equipe, né? E, de certa forma, isso foi muito bem administrado pelo Atlético, né? A questão do Casares, a briga do Casares é Casares e a diretoria, às vezes com vazamento de informações que não deveria ter sido vazada, né? Por exemplo, ele chegar atrasado no treino, essa questão de furar a quarentena, né? Agora, o grupo realmente sempre administrou bem essa relação com o Casares. Eu perguntei porque alguém tinha alguém tinha falado nos comentários que se o Casares viesse para o Corinthians ia rachar o elenco. Porque o elenco do Corinthians é um elenco bem unido, pelo que a gente consegue ver em bastidores e tudo mais. Então, fiquei curiosa para saber como que poderia ser essa relação do Casares com os outros jogadores, ver se já tinha acontecido algo parecido no Atlético, mas pelo que você falou, acho que nessa parte é tranquilo, né? Sim, exatamente. Eles, inclusive, abraçaram muito fácil, muito rápido o Otero.
O Otero hoje já é um dos caras ali que, pô, todo mundo, apesar de a gente não ter acesso ao CT, a gente percebe pelos vídeos divulgados e tal, é um cara claramente já muito abraçado pelo elenco do Corinthians. Exatamente. O Otero deu muita liga ao time do Corinthians, né? Encaixou de forma certa, acompanhando a discussão de vocês aí. Eu até não esperava que ele ia encaixar tão rápido. Assim, apesar de ser um fã do Otero, acho que ele tem todos os requisitos para ser um ótimo jogador. Agora convocado para a seleção venezuelana, né? O Otero a gente sabe que tem. O Casares tem um bom chute de fora da área? O Felipe Andrade está perguntando. Tem, sim. Ótimo cobrador de faltas. Haja vista que ele fez o gol que o Pelé não fez, né? Na final da Copa do Brasil de 2016, né? Aquele chute do meio de campo que enganou o goleiro do Grêmio, né? Tem um ótimo chute de fora da área, um ótimo fundamento dele. Rapaz, a torcida tá empolgadaça mesmo com o Casares. Eu confesso que eu também estou agora, viu, Roger? eu vou estar um pouquinho mais feliz aí. Feliz, assim, com a possibilidade que fique claro, o Casares ainda não está contratado pelo Corinthians. O Corinthians está conversando com os representantes dele, com o Atlético, para tentar viabilizar os valores. Num primeiro momento, são valores que não agradam, assim como era com o Otero. Mas aí com o Otero na conversa, no jeitinho, deu certo. Então, fica essa expectativa aí em torno do Casares. Pelo que eu apurei, essa questão do Casares, o problema é realmente entre o Corinthians e o Casares, né? Porque a diretoria do Atlético está naquele ponto que vai liberar o Casares mediante um valor satisfatório. E às vezes não é nem tão caro, porque a diretoria do Atlético recentemente recusou uma proposta de 3 milhões de dólares pelo Casares. Ou seja, eu imagino que a proposta do Corinthians seja até menor do que isso, né? O Corinthians, no primeiro momento, parece que o interesse é o empréstimo, né? Aos moldes do que foi com o Otero para... assim, né? Eu acredito que é mais uma questão de esperar acabar o contrato e aí pagar um valor menor do que seria uma contratação, mas para tirar luvas, e aí em contrapartida com o Atlético alivia a folha salarial, mas mesmo assim o Casares, imagino eu, ganha um dos salários mais altos do Atlético. Cara, eu queria te agradecer bastante pela participação, muito obrigado mesmo, que, pô, cola mais vezes aí, provavelmente claro. se der certo essa negociação do Corinthians com o Casares, vão surgir outras dúvidas, outras questões, o próprio Otero também, conforme for brilhando, seguir brilhando aí no Corinthians, vai despertar cada vez mais curiosidade e interesse por parte do torcedor corintiano, então já se sinta em casa aqui e tamo junto. Precisando de mim, as ordens aqui. Um abraço a todos da live. Tamo junto, Roger. Abraço. Um abraço, tudo de bom.